Fala galera, beleza? Vamos aí, hoje a gente vai falar sobre falso rompimento, um vilão aí do trader. Pega o trader toda hora, né? Eu vejo o pessoal falar, Felipe, você tem alguma solução aí para não cair na armadilha do falso rompimento? Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para quem não me conhece, está chegando aí no canal, meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar futuro, especialista em timing de mercado, saber a melhor hora de comprar ou vender. Então, vou mostrar aqui para vocês uma boa solução, né? Como que a gente visualiza aqui com as ferramentas, como que a gente faz para sair dessa cilada e eu vou te mostrar o porquê que ele existe, que é o mais importante de tudo. Uma vez que você entende o porquê, aí você sabe o que visualizar para não cair mais nisso, certo? Vamos lá. Esse é um conteúdo muito importante, porque com base nisso, né, entendendo isso, você já consegue se livrar de muita cilada e aí trazendo mais segurança para você, beleza? Se você nunca ouviu falar sobre falsos rompimentos, né, não tem problema, fica aí, assiste esse vídeo do mesmo jeito que vai ter utilidade, você vai entender do que eu estou falando aqui. Vamos lá, vou já colocar minha tela aqui para vocês. Eu acho que é melhor eu até colocar outra tela. Espera aí. Vamos por aqui. Deixa eu colocar outra. Vamos colocar a tela da direita aqui, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Espera aí, só um minutinho. Compartilhar a tela. Beleza. É para vocês estarem conseguindo ver aí. Vamos dar 2 cliques. Me passem, por gentileza, se o áudio tá beleza, se o som tá beleza, e vamos aqui fazer uma análise junto. Primeiro de tudo, né? O que é um rompimento? O que é um falso rompimento? Né? O que rola ali? Vamos lá. O mercado ele é desenhado pela literatura da análise técnica, né? Por suportes e resistências. Suportes e resistências são níveis de preço em que esses níveis de preço, por uma causalidade, por uma defesa, ele bate lá e volta, né? Então, vamos lá, se o preço ele está caindo, bate em um nível de preço, por exemplo, esse aqui de 5.248 e sobe, isso aqui é um suporte, ó, tá na parte de baixo. E aí se ele está subindo e bate aqui na parte de cima e não consegue progredir e volta, é uma resistência. E aí o que acontece? O mercado ele anda de suportes em suportes, resistência em resistência. Se ele rompe essa resistência aqui, não tem mais nada aqui na frente. Ele vai ter que andar até encontrar uma nova resistência mais em cima. E aí, existem sugestões operacionais, né, em que a literatura técnica pede, né, algumas situações para você estar fazendo o rompimento dessa resistência, dependendo como tiver, dependendo se tiver volume, dependendo se tiver velocidade, com candle de velocidade, né, com uma barra grande. Então, existe ali alguns porquês de você imaginar que vai passar dessa linha, você comprar aí, andar, aí você vender mais para cima e lucrar com isso. Só que acontece? O problema do falso rompimento é que algumas vezes existem sintomas de que parece que vai romper, aí você clica para romper, e aí depois que você clica, em vez dele subir até aqui, o preço ele volta bem depois que você clicou, né? Parece ali que tem a câmera da B3 na sua casa, você fala, nossa, bem agora que eu cliquei, voltou tudo. Por que que isso acontece, né? Vou trazer fundamentos aqui para vocês, fundamentos sérios, só que de uma forma bem didática. Seguinte, no mercado, pessoal, o mercado, vamos pensar com base em dados, tá? Sempre eu trago aqui conteúdo para vocês com dados, com matemática, com porquês de mercado. Então vamos lá.
O mercado ele só tem dois sentidos, ou é para cima ou é para baixo, certo? E ele tem um ciclo, então ele está um tempo para baixo, ele vem, começa a ir para cima. Aí ele está em cima, vai, começa a ir para baixo. Vou pintar de vermelho aqui. Aí ele vem, tá aqui embaixo, volta para cima. Fala, Felipe, beleza, isso é óbvio. Beleza. Só que acontece, repara que aqui ó, tem uma curvatura. Então imagina que isso aqui é um navio, né? Não tem como nada na face da Terra que está vindo numa velocidade muito grande, do nada voltar sem ao menos ter que manobrar para depois voltar. Então, imagina que você tem um navio numa direção, né? Você quer virar ele. Então, por mais que você dê um jeito de dar um 370, uma volta brusca com ele, você precisa ir mudando a direção, você precisa ir trocando essa rota para depois conseguir ir para um sentido contrário. Quer imaginar uma coisa? Imagina um carro, certo? Você está lá acelerando, só que você está acelerando a 120, sei lá, por hora. E aí você precisa dar ré. Você não pode, não tem como fisicamente você simplesmente a 120 por hora começar a dar ré. Para isso, o carro tem que ir para a velocidade zero, para depois que chegar na velocidade zero, ir para o sentido contrário. Certo? Então, o mercado é a mesma coisa. Apesar de ele só ir para frente ou para trás, mudar essa trajetória, ela precisa manobrar, ela precisa andar, ela precisa ir brecando aos pouquinhos para depois virar. Então, o que acontece? O suporte e a resistência, né? O suporte e a resistência, a gente vê eles na horizontal. E se eu falar para vocês que a melhor maneira de olhar um suporte e resistência não é a maneira clássica, né, de analisar, pensando em trade, né, pensando em entrada, pensando em time de mercado, pensando em segurança, o melhor a gente se fazer não é pensar nele na horizontal, e sim pensar nele na diagonal, e a gente consegue provar isso com as ferramentas que nós criamos, que são as maps. Então, eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Ó. A gente usa as maps há muito tempo. Essa aqui é a maps N11, ou seja, é o núcleo 11, né? Ela passou por evoluções, ela passou por novas criações, novas colorações. Então, há muito tempo a gente já utiliza as maps. E aí, você pode reparar o seguinte. Tá vendo aqui, ó, que o preço ele tá caindo. Aí ele começou segurando essa linha amarela aqui, tá vendo, ó? Aí ele subiu. Aí ele segurou nessa linha amarela. Aí ele subiu. Aí ele segurou nessa linha amarela. Aí ele subiu. Então, o que acontece? Se vocês repararem, aqui no VIX, ó, ele começou, tava assim, ó, tava muito forte o mercado para baixo, e ele começou a voltar um pouquinho aqui. Ou seja, nesse nível que ele começou a voltar um pouquinho, alguém já começou a fazer compra aqui, ó. Já tá tendo força de compra aqui. Porque imagina, alguém estava acelerando a 120 por hora ali e tal, alguém pisou no freio. Só que é aquilo, para pisar no freio e dar ré, são coisas diferentes. Primeiro o carro precisa brecar, para depois que o carro brecar, ele realmente mudar a direção. Então, até ele realmente subir, precisa manobrar isso, precisa dar um percurso disso. Então, se você reparar, esse percurso aqui, ele vai se
ancorando, né? Ele vai se encostando, né? Imagina algo vindo e batendo assim, nessa amarela. E não onde realmente começou a força de compra. Ó, desde aqui o mercado ele já está tentando brecar. Mas não é todo movimento que ele vai voltar de uma vez. Se alguém estava muito forte, até brecar isso aí vai um período. E é o que a gente olha, estudava, né, na análise de fluxo, só que não tem como ver isso no olho. Não tem mais como ver isso no olho. Times em trade, que você olhava ali em 2006 e tal, você não vê mais isso. Você não consegue mais deixar essa área bem definida. Então, pelas maps, a gente já consegue ver que aqui, ó, ele está batendo, sobe, batendo, sobe, batendo, sobe. Ou seja, a partir daqui de cima, o que o VX estava para cá e começou a subir, alguém já tentou segurar, certo? Só que para isso inverter totalmente, vai um tempo. Ô Felipe, mas espera aí, fiquei meio confuso. O que isso tem a ver com suporte, resistência, rompimento, falso rompimento? Vamos lá. O que acontece? Como ele bateu na linha amarela e subiu, o que a análise técnica vai pedir para você fazer? Olha, aqui é um novo suporte, certo? Aqui é um novo suporte. E aí, normalmente, vai vir estudos, né, de projeções, onda 1, onda 2, onda 3. Se você for considerar essa onda, vou até desenhar com as ferramentas do Profit aqui, ó. Vamos pôr aqui uma resistência. Pintar até essa resistência aqui de verde, né? Pensando em um nível de compra que pode ser rompido ou não. Vamos pintar ela de verde aqui, ó. O que vai acontecer? Em algumas literaturas, em alguns cursos, algum guru, né, vai acabar falando o seguinte: olha, pega e faz uma projeção dessa pernada anterior. Então, pega essa aqui e projeta 100% para baixo, ou que seja 50% para baixo, ou que seja 61% para baixo, né? Vai ter uma projeção disso. Ah, se romper de 161, vai lá em 100, né? Aí você fala, em 100 é impossível ir. Tudo bem, não foi. Você vê que não foi, eu já vou mostrar porque que não foi. Você fala, não, Felipe, você projetou errado. Você tinha que ter projetado a perninha menor aqui, ó. Então vamos projetar a perninha menor, ó, essa aqui, ó. Ó, é esse topinho aqui, com esse fundo, com esse aqui. Aí sim, daria os 100% de projeção, né, aqui embaixo. E aí o que acontece? Você vai e pega essa projeção e se arrisca vender aqui, ó, no rompimento disso. Não que seja uma coisa ruim. Querendo ou não, se você pegou esse rompimento, ele andou ali 5 pontos. Tá, beleza, andou 5 pontos. Errado não tá, porque errado seria se não andasse, errado se não ganhasse nada. Mas o que acontece? O payoff aqui, o que é o payoff? É o quanto você pode ganhar, o quanto essa operação pode te dar. Ele é muito pequeno, né? Ele é muito pequeno, uma vez que a gente sabe que essa linha amarela aqui, ó, tá bloqueando a passagem, certo? Tá bloqueando a passagem, ela não tá deixando esse preço passar. Então, aqui no meu estilo, eu estaria mais comprando para voltar, porque eu já sei que alguém está segurando. Então, nesse falso rompimento, eu não ia estar pensando na venda. Eu ia estar vendo qual das vezes que eu ia comprar na amarela para estar fazendo a volta. Olha como a distância da volta foi maior do que a distância da ida. Então, aqui para baixo a gente teria uns 7 pontos para pegar e ali para cima a gente teria uns 13, teria o dobro mais ou menos para cima. Sendo que não é nem sempre que você vai conseguir pegar esses 13 de uma vez. Então, se aqui o payoff está pequenininho, até se entrar, você vê que é um rompimento mesmo, toma uma coragem, meteu uma venda. Às vezes, você vende até aqui na amarela, e aí o preço vai acabar voltando
muito forte, certo? Então, o que acontece? Entendendo melhor como que é a construção disso, né? Como eu falei, para a gente conseguir realmente voltar a subir, precisa dar uma manobra no navio aqui. A gente precisa vir de muita venda para ir acabando essa venda para depois começar a compra. O mercado ele não fica indo em V toda hora, tá? Ele precisa ir respirando para aí sim mudar o sentido dele. Então, quando a gente pensa nele na diagonal, assim, a gente pode considerar que os reais suportes e resistências não necessariamente estão fixados nesse nível. Se a gente pensar um suporte e resistência na diagonal, através das maps, fica muito seguro. Por quê? Você pega aqui, ó, segurou na amarela, segurou na amarela, segurou na amarela. Aí você fala, Felipe, beleza. Até aí, entendi. Só que aí vem uma outra pergunta. Quando, mesmo que fosse um suporte e resistência normal, Felipe, eu nunca sei se vai romper de verdade esse suporte ou resistência ou não vai romper esse suporte ou resistência, né? Porque a princípio que eu te falei, né? Como evitar os falsos rompimentos. Seja ele na diagonal ou seja ele na horizontal, o que a gente precisa saber tá, mas e aí? Vai romper ou não vai romper? Eu acredito que vai passar ou acredito que não vai passar? É a pergunta que todo trader deve se fazer, né? E aí a resposta ela tá fácil, não tá difícil não. Tá vendo aqui na ferramenta de baixo? Ó? Tá vendo aqui na ferramenta de baixo? Tá vendo que tem essas linhas aqui, ó, né? Então aqui, ó, o preço ele chegou na de baixo, aqui, e ele criou essa linha aqui, ó. Não tem essa linha? Então, essa linha aqui, ele entendeu o seguinte, ele deixou essa linha criada para a gente, certo? Ele entendeu o seguinte, que ali, essa linha se chama force line. É o quanto que agora a venda tem que ultrapassar de força para conseguir romper a linha amarela. Então, se tiver rompendo aquela linha ali, vai estar rompendo a linha amarela. Quer ver? Ó. E aí você não precisa ter viés. Você não precisa ter viés nenhum. Ó. Bateu na amarela. Voltou aqui. Você olha para a ferramenta de baixo. Ela está longe de ser rompida. Ó. Tá vendo? Então você não vai apostar na venda. Você não vai apostar na venda, porque ela só vai estar rompendo quando passar essa linha. Já vou mostrar um exemplo ali na frente. Aí subiu de novo, a linha subiu, né? A ferramenta está entendendo. Beleza, eles estão se ajeitando por aqui, a venda ainda está pressionando, tal. Então, um nível de segurança aqui agora para você, para isso realmente romper, a linha está um pouquinho mais para cima agora. Beleza, voltou, não rompeu, tá firme. Então, essa linha aqui de resistência, né, é uma linha de resistência na diagonal. Uma vez que você tem um suporte ou resistência tradicional aqui, e você vai e mete uma venda no rompimento, se você fosse fazer análise tradicional e fizesse uma venda aqui no rompimento, o que ia acontecer? Você tem que ficar de olho que aqui ele já segurou uma vez. Se ele não romper essa linha, não vai romper a linha amarela. Então, se você vender lá, esteja ciente que seu payoff está baixo. E se não romper a linha, não vai romper o preço para baixo. Tá? Não vai romper o preço para baixo. Aí o preço subiu. Aí você tem uma nova resistência, um novo suporte aqui, ó. Esse aqui é o que pega muito caro, ó. Ah, tá mínima menor, tá vendo? Ó, tá mínima menor. Só que se você reparar, é a mesma linha amarela, ó. Não mudou nada. A mínima tá menor,
mas ainda é a mesma resistência. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Uma venda que você faz aqui, você só tem isso de payoff daqui para a linha amarela. E aí aquela coisa, se não romper a linha de baixo, não vai andar. Certo? Vamos ver isso aqui na frente, ó. O preço chegou até aqui, subiu, criou uma force line. Aonde que foi? Ó, não veio aqui levemente abaixo da amarela? Então, ó, esse nível aqui, levemente abaixo da amarela, ó, ainda na mesma diagonal, sempre pensando na diagonal, só vai romper se romper a force line. E a force line, ela já deixa medido ali o quanto de força que tem que ter para passar dessa nova resistência formada. Certo? Se não romper essa nova resistência formada, não vai passar. Então, ó, nessa hora que ele passou da amarela aqui, ó, passou desse nível, ó, é esse nível aqui, certo? Vamos ver esse box aqui, ó. Ó, o que estava acontecendo, ó. Tcharam. Rompendo o force line. Então, agora rompeu a resistência. Agora rompeu a resistência. Então, passou. Tá? Passou. E agora andou. Então, aí sim vai trabalhar da resistência para baixo. Certo? Aí você fala, nossa, Felipe, por que será que segurou ali embaixo, hein? Ó, de novo lá, force line montadinha. Então, aí a gente tem o nível. Deixa eu pôr ela mais para cima aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma force line segurando essa diagonal e outra force line que estava segurando dessa diagonal para cima. Então o preço estava entre essas duas. Quando rompeu daqui para cima, ó, aí já voltou para cima da amarela agora. Entenderam? Então o falso rompimento ele é explicado por quê? Porque, Felipe, quer ver uma coisa que acontece muito? Felipe, eu projeto tantos por cento, eu faço uma projeção de uma pernada. Quando eu faço essa projeção, eu até acerto o ponto, só que ele balança e aí naquele balanço ele me tira, mas era por ali o ponto. Então, vou dar um exemplo, vai. Quem trabalha com projeção, vai. Digamos que você trabalha uma projeção de uma pernada, sei lá, em 161. Vai aqui, ó. Um exemplo hipotético, tá, pessoal? Tem operacionais e operacionais, mas só isso que eu estou falando aqui, ó, esse exemplo. Vou projetar essa onda para baixo, em 161 de FIBO. Tá, então seria esse preço aqui, ó, 5,187. Então, beleza. Então, o que acontece muito que eu vejo? O pessoal vem aqui e fala, ó, aqui é a compra. Aí, pá, dá certinho. Só que aí volta de novo, dá uma passada. Ele fala, nossa, será que eu errei? Né, ó, essa deu certinho. Aí essa aqui já passou um pouco, aí já teria estopado. Aí aqui já passou um pouco, já teria estopado. Mas, ó, presta atenção. Repara, não é só você que está pensando que aqui era uma compra. Alguém que estudou análise técnica, que estudou igual você, também sabe que aí é uma compra. E ele começou a comprar aqui, junto com você. Só que, para fazer esse mercado subir, você tem que lembrar que contra essa compra aqui está vindo uma venda com tudo. Então, fica esse balanço no nível que você quer de compra. E aí isso aí que fica te estopando, entendeu? A sua compra estava certa. Tanto é que ali, a primeira que você comprou no 187 ali que eu falei, deu certinha. Só que as outras deu errado. Mas se você pensar que, na verdade, essa projeção era a linha amarela, aqui, ó, e você tinha essa projeção para ser feita, você teria comprado aqui, quando voltado, você teria ainda comprado aqui, quando voltou, você teria ainda comprado aqui, ou seja, a sua projeção está correta, só que ela ainda está tentando voltar completamente, não conseguiu voltar completamente, certo? Então é por isso que acontece os falsos rompimentos e os balanços em cima do preço exato que você achava que era, a princípio você acerta um, mas os outros começam a bagunçar, porque
tá tendo um desbalanceamento que você precisa ficar regulado ali, certo? Então, essa é a melhor maneira de a gente ler rompimentos, né, e falsos rompimentos. Primeiro, suporte e resistência na diagonal com as maps N11. E para saber se vai romper essa diagonal ou não, a gente acaba usando aqui a force line, comparando como estava a venda, né? E o nível que ele deixa ali para a gente registrado, que é o nível de força que ele precisa fazer agora para estar conseguindo passar essa map aí para se vai defender ela ou se vai romper ela, né? Se vai segurar para cima dela igual ficou aqui, e aqui também ficou para cima, ou se ela vai estourar ela aqui e realmente romper. Certo, galera? Vou carregando aqui vou fechando aqui, mudando a tela. Se vocês curtiram, já deixa um like aí, compartilha com seus amigos. A gente vai fazer um evento semana que vem, dia 22, para vocês poderem testar as ferramentas. E eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Se vocês curtiram, vocês estão chegando aí no canal. Se você já é membro, isso já é para você saber, né? Tá em material, mas é sempre bom dar uma relembrada. Se você está chegando, curte aí o canal, se inscreve também para testar as ferramentas em breve, que vai ter o evento, está na capa do YouTube. Vou deixar a descrição aqui no vídeo também. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, chama a galera e a gente continua aqui do outro lado, firme nos estudos e progressos tecnológicos para aumentar cada vez mais a segurança do trader. Beleza? Vou indo nessa, tenho certeza que deu uma força aí, abriu um pouco a mente, né? Falar, abriu um pouco a mente e deixa de modo que fique mais nítido o que está acontecendo, mais seguro e o porquê que isso rola, né? Lembrando, o mercado ele é sempre uma compensação de forças. E lembra do exemplo do carro que eu dei, né? Você não consegue precar tudo e já voltar. Você precisa ter toda uma manobra para conseguir fazer isso. E essa manobra a gente consegue ali ver ela da melhor forma possível. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Vou indo nessa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fui.